Esse é o tema que a pastora Cris me passou. Já estou íntima, tá? Já chamei de pastora Cris. Tem problema? É que também no final eu nunca lembro se é Cristiana, Cristiane. Aí Cris resolve. Cristiane, aí já errei de... Ai, que bom. Então, Cris, pastora Cris resolve. Estamos aqui, ela me passou esse tema. Eu queria ler junto com vocês. Está lá no Salmo 100, diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. O Senhor é bom. É por isso que nós estamos aqui. Depois que eu canto, leva um tempinho para desligar aqui o automático, mas é por isso. Quantos dias nós acordamos e vivemos a nossa vida como se ela fosse nossa e como se a gente não se lembrasse dele, da razão de tudo. Quantas vezes a gente faz as coisas para Deus sem Deus? Quantas vezes um dia inteiro se passa e talvez você tenha até falado sobre Deus, sobre a igreja, sobre os seus compromissos, mas não falou com Ele ainda. Ah, Senhor, mas nós entramos pelos teus átrios com ações de graças, Senhor. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Nós adoramos a ti, Senhor, porque o Senhor é bom. Quando nós temos o que queremos, o Senhor é bom. Quando nós não temos o que queremos, o Senhor ainda é bom. Quando o plano sai exatamente quando a gente planejou, o Senhor é bom. Quando ele sai completamente diferente do que nós desenhamos, Senhor, o Senhor continua sendo bom. Quando a vida está leve, tranquila, cheia de alegria, Senhor, o Senhor é bom. Quando a gente chora todos os dias se perguntando quando que vai amanhecer, o Senhor continua sendo bom. Que as nossas mãos não se levantem para ti só quando nós estivermos bem cuidados e bem atentos às tuas bênçãos e aos teus milagres. Mas que as nossas mãos sejam capazes de se erguer, Senhor, até quando elas estiverem vazias. O Espírito Santo me impulsiona a continuar orando e... Senhor, pelo amor de Deus, nós te pedimos, Senhor, como filhos dependentes de ti, nos ajuda a te ver, Pai, no meio da dor. Nos ajuda a te ver, Pai, no meio da angústia. Nos ajuda a lembrar, Pai, que o Senhor não é socorro perto, socorro do lado, socorro atrás. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Bem presente, bem presente, bem presente, Senhor, e nós te honramos por isso. Nós te honramos, Senhor, por isso. Nós te honramos pela tua presença. Nós te honramos porque nós não éramos dignos sequer de mencionar o teu nome, mas o Senhor nos resgatou. Senhor, nós te honramos porque corremos para fora do jardim por conta do pecado, mas o Senhor nos traz de volta. E o Senhor nos convida de novo a, na viração do dia, caminhar contigo, te contar o que a gente fez no dia, ouvir a tua voz, reclamar contigo do que não está certo, ouvir de volta aquilo que o Senhor tem de estratégia, de direcionamento. Senhor, nós só queremos a ti, Deus. Nós só queremos a ti.
E em Ti a gente descansa, porque em Ti já não nos falta nada. Porque aquele que é o nosso pastor está presente. Aquele que é socorro está presente. Aquele que é o dono do ouro e da prata está presente. Aquele que é o dono da vida está presente. O que faz de ossos sequíssimos um grande exército está presente. Porque o Senhor está. Traz a nossa memória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Glória a Deus. Vocês já devem estar cansados de mim, já devem estar aí. Chega. Vai lá fora beber uma água. Mentira, não vai beber água não, gente. Fica aí. Mas é uma honra poder ministrar a palavra do Senhor. Eu vou colocar o óculos porque eu sou míope. Agora eu estou vendo todo mundo. Glória a Deus pelos óculos. Mas essa palavra é uma palavra relativamente simples. Talvez enquanto você estava lendo os salmos, você já passou muitas vezes por salmos que diziam coisas muito parecidas. Porque os salmos... E aí, pastor, tudo bem? Pastor, professor, teólogo, historiador, pesquisador, mestre, doutor. Eu só acompanho. Ele e a esposa. Eu fico vendo lá, eu fico, Jesus, minha nutricionista. Mas glória a Deus. Talvez você já tenha passado muitas vezes por salmos que repetissem as mesmas informações, né? Louvem ao Senhor, cantai ao Senhor, deem graças, entrai com ações de graças. Talvez isso seja algo que você já passou até direto, tipo, já li isso aqui, vou para o próximo. Porque realmente, os salmistas, eles são muito didáticos e uma informação muito clara. Nós precisamos louvar ao Senhor. Nós precisamos ser gratos. E não é o ser grato que você sente no coração. Não, eu sinto aqui no meu coração que eu sou grato. Não, é expressar a gratidão. É colocar para fora, tornar visível aquilo que você diz existir no teu coração. Muitas vezes é até tornar visível aquilo que você nem está sentindo, mas você crê. E porque você crê, você externaliza. A grande questão é que mesmo sendo algo tão recorrente, muitas vezes as igrejas, e igreja aqui eu digo em geral, né? Muita gente acha que louvar é só para quem canta, é só para quem toca, é só para quem dança, é só para quem está envolvido na área da música. E tem aquele argumento, né? Não, eu gosto de ouvir, eu até gosto da apresentação, mas eu adoro aqui no meu coração. Só que, gente, isso não é bíblico. A Bíblia nos manda expressar de forma clara a nossa adoração. E eu acho interessante que é comando, que é um texto instrutivo. Você vai ver vários verbos no imperativo aqui nesse salmo. Você tem aclamem, sirvam, apresentem-se, reconheçam, entrem por suas portas, deem graças, louvem. Não é opcional ficar vivendo a vida como se ela só estivesse passando por você. E de vez em quando você até vem ao culto. Quando a música é agitada, você bate uma palminha. Dá até 2 passinhos, um para o lado, um para o outro. Se a música te mover muito e o ministro falar, erga as suas mãos, você até levanta até o ombro aqui, ó. Aquele de ladinho. E tá tudo certo. Tá tudo certo? Depende, porque aí eu vou falar aquilo que os pastores gostam de dizer. Quando você está diante do teu time de futebol e ele faz um gol e você está no estádio, você faz isso aqui? Que legal. Quem é flamenguista? Meus pêsames. Como vocês viram, eu sou casada com um, né? Mas sou vascaína, amém? Quem aqui é vascaína? Gente, essa igreja tem um monte. Normalmente eu tô sozinha nos lugares. Eu vou falar do Vasco então. Quando o Vasco faz um gol, algum vascaíno consegue fazer isso aqui? Não consegue porque é raro. A gente celebra como se fosse assim. Meu Deus, porque é raro. E a gente ainda fica ali de olho, porque normalmente o outro time vai empatar.
vai virar no final. Não é? E a gente começa o jogo feliz, termina o jogo triste. Essa é a vida do vascaíno. Mas nós não conseguimos, assim, reagir assim. Se você tem um cantor favorito e você vai ao show, você não consegue. Aqui, ó, levantar aqui no ombro. Porque a sua alma exige de você uma expressividade. É claro que Deus nos fez diferentes. Nem todo mundo reage da mesma forma. Talvez você seja como eu, espalhafatoso, que tem que até que se controlar para não passar vergonha. Talvez você, isso aqui não é nada para você, porque você está acostumado a levantar a mão, girar, baixar a cabeça, levantar, chora. O pessoal da mídia tem que usar você de referência, porque o pessoal da mídia procura alguém assim. Não é para foto ficar bonita, para o vídeo ficar legal. Mas talvez você seja, ó, que nem meu marido é de uma elegância, adorando. Que eu tô aqui, ele taralaba, cheio. Canta. É pausado, sabe? Nós somos assim, ó, diferentes. Mas não se expressar é impossível. E aí, você pode estar falando, Marcela, eu acho que isso aí está errado porque Deus olha o coração. Deus vê o coração, Deus não vê a forma como a gente está se expressando, nem nada. E aí eu queria falar nessa oportunidade de 3 coisas. Como me foi passado que era um evento de louvor e adoração, o Espírito Santo me impulsionou a falar sobre isso. Sobre o valor de 3 coisas aqui, tá? Talvez você já tenha tido algo que você achou que tinha um valor e tinha outro. Vou dar um exemplo. Meus avós, eles tinham muitos LPs, aqueles discos de vinil, né? Vários. Eu lembro da estante da minha avó, com um monte, tinha várias partes da estante só para isso, só para guardar os LPs. Tem alguém que não sabe o que é um LP? Que bom, igreja mais velha aqui, ó. Você sabe então o que é um LP? Aquilo antigamente era o nosso Spotify, né? E aí a minha avó, ela tinha vários. E aquilo passou, gente. Depois veio a época do CD. Eu ia para as igrejas com playback, né? Levava ali o CDzinho de Cassiane, botava para tocar Cassiane. E aí tocava a primeira música, tá errado, não é a próxima. Não é? Quem é da antiga aqui sabe. E aí meu marido que brinca com isso. Quando tocava a próxima, não, ainda não, é a outra. A igreja começa a fazer o quê? Glória a Deus. Aleluia. Aí tem sempre a mesma grita, ajuda teu filho, pai. Né? Então a gente passou pela fase do playback. Eu saía de casa com uma pasta. Essa banda inteira aqui era uma pasta de playback. E depois a gente veio pro Spotify, para as mídias digitais. Hoje em dia, se eu colocar um playback aqui, talvez você até estranhe. Porém, os LPs, lá de trás, que eram algo de pouco valor, hoje em dia, se você for colocar na internet para vender um LP clássico, sei lá, da Xuxa, que minha avó tinha um monte, do Roberto Carlos, do não sei quem, isso está custando muito mais. O valor é imensurável. Só que meus avós não esperavam por isso. E eles até, assim, não iriam desapegar daquilo, mas os filhos ficaram. Joga isso fora. Quinquilharia isso aqui, acumulador. Vamos jogar isso fora. E os filhos fizeram ele jogar tudo fora. Hoje em dia, meu avô sempre fala, que dinheiro que eu perdi, ó. Agora aí, todo mundo fala que se botar nesse Google aí, isso vende, que nem água. Só que o valor foi reconhecido, porque ainda não tinha. Os filhos falaram, não vai ter valor. A gente precisa tomar cuidado para não estar carregando coisas de grande valor como se não tivessem nenhum. A gente precisa tomar cuidado para não estar tratando coisas de grande valor como se aquilo fosse desprezível, como se aquilo não tivesse importância. E como eu estou num evento de louvor, de adoração, eu quero começar falando de algo muito prático. Eu até perguntei para Deus, isso mesmo? O primeiro valor é isso mesmo? Mas vamos lá. Porque é muito prático. O valor, sabe do quê? Os pastores vão dar glória. Da liturgia. Pô, não teve um pastor para dar glória? Glória, me ajuda, pastores. Confiança, os pastores vão dar glória. O valor da liturgia. Como assim, Marcela? A liturgia, vocês sabem, né? É a forma como se organiza
como a gente está na igreja, a gente fala um culto, um evento, mas isso não é só da igreja não, tá? Qualquer evento pode ter a sua liturgia própria. Você tem a sua liturgia, sabia? Se você é uma pessoa organizada, como o meu marido, que acorda, aí tem o primeiro momento de oração, aí levanta, escova os dentes, ajusta a temperatura da água, toma um banho no tempo certo, e aí sai, bota a água para ferver, todo dia. Bota o café para fazer, organiza os livros, as bíblias, senta, coloca o café do lado para fazer o devocional. Vai me acordar. Amor, vem tomar café. Levanta. Todo dia a mesma coisa, isso é liturgia. Você tem a sua própria. Então, a gente às vezes olha para a liturgia do culto como um bicho de 7 cabeças. Principalmente se você for um emocionado como eu. Se você for a pessoa que gosta de se derramar, gosta de adorar. E aí, quando termina o louvor e o pastor fala, vamos aos anúncios. Você, caramba, o pastor estragou o culto. Tava aqui, ó, no clima. Vai falar de anúncio pra quê? Estragou. Então, pior, tem gente que não gosta do momento da oferta, né? A pessoa tá derramada lá, vamos falar de oferta. Aí, pra quê? Fica endemoniado na hora. Nem disfarça. Tem gente que nem disfarça. Porém, quando eu vou para a Bíblia, e quando eu vejo esse Salmo 100, e eu vejo o salmista dizendo, aclamem ao Senhor, sirvam ao Senhor, apresentem-se diante dele com cânticos. E aí vai dizer depois, entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças, louvem seu nome. Que portas são essas? Que pátios são esses? Isso aqui não é aleatório. Ele está falando da liturgia de adoração do Antigo Testamento. E aí eu quero ir um pouquinho mais lá atrás, a gente sabe que aqui a gente não está na época de Moisés, mas quem desenhou a forma como gostaria de ser adorado foi o próprio Deus. Ele lá atrás, se você for voltar no Êxodo, deu todos os detalhes de como ele gostaria que fosse o tabernáculo, conhecido como tabernáculo de Moisés. Tudo ali perfeitamente detalhado. Os materiais, as medidas, os nomes, os tecidos, como funcionaria cada etapa. De quem foi essa ideia? De algum homem muito organizado que queria deixar as coisas quadradas? Não, de quem? De Deus. Por que isso? Porque a gente precisa entender que o Antigo Testamento ele funciona como uma sombra do que viria. Então, Deus ele sempre trabalhou com coisas materiais, visíveis, ensinava o seu povo coisas materiais, para que aquilo refletisse o espiritual, o invisível, para que aquilo refletisse valores. E não sei se você já teve a oportunidade de estudar essa parte especificamente, mas como era o tabernáculo? A primeira parte dele era justamente chamada de pátio ou átrio. Normalmente usado no plural, pátios, átrios. Então, toda vez que você vê isso na Bíblia, você está falando da primeira parte do tabernáculo, por onde o povo entrava. E tinha uma peculiaridade ali no átrio. Uma peculiaridade que eu acho incrível. É que ali era o lugar onde todos podiam entrar. Então, ali tinha mulheres, crianças, adultos, homens. Todos poderiam estar ali nos pátios, nos átrios. Depois disso é que você tem o lugar santo, que tem a restrição, e depois disso o lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava e onde ficava a arca da presença, onde não precisava de luz, não tinha um candelabro, porque era a glória do Senhor que habitava aquele lugar. Quem foi que desenhou isso? Deus. Então existe uma liturgia criada por Deus para adoração. Existe uma liturgia, uma ordem criada por Deus na adoração. E eu acho muito interessante, porque a gente está falando do tabernáculo de Moisés. Algo que Deus ditou, Deus desenhou, deu cada detalhe. Mas quando você vai adiantar um pouquinho na história de Israel, né, você vai ver que tudo vai desandar. E quando chega na fase de Davi, Davi vai trazer a arca de volta para a cidade. E quando ele traz a arca, depois de muitos capítulos complicados, depois você lê que é muita história, finalmente ele estabelece o tabernáculo de Davi. E você vai lembrar de uma cena, provavelmente que você já ouviu em alguma pregação, quando a arca chega na cidade de Davi, ele vai dançando.
e celebrando, e salteando. E ele coloca músicos. O tabernáculo de Davi era diferente do de Moisés em um aspecto. O de Moisés não tinha música. Não precisava de música. Não tinha esse detalhe. Quem trouxe isso? Davi. E ele coloca a adoração com música para ser parte da liturgia de adoração do Antigo Testamento ainda. Como não tinha antes. Porque o desejo de Davi de adorar era tão grande, ele queria tanto expressar a sua adoração, que ele não tinha vergonha, ele não tinha medo, tanto que ele foi desprezado por Mical. Como é que ele está dançando assim? O povo, gente, entende, estava acostumado com a ideia de tabernáculo de Moisés, que era um tabernáculo mais sucinto ali, não tinha música. E chega Davi dançando, celebrando, e depois instituindo que durante 24 horas os levitas adorariam. Gente, isso é novo, isso é diferente. Só que quando eu vou para o profeta Amós, olha o que ele vai dizer sobre o futuro, que seria a vinda de Jesus. Olha isso. Naquele dia, levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas. Levantarei as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos. Existia um tabernáculo do qual Deus tinha saudade. É o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, entenda, ele não anulou nenhuma das leis criadas por Deus para o tabernáculo de Moisés. Ele só teve um upgrade. Ele só teve uma atualização. Ele só teve um a mais, que é agora adoração com música. Agora expressão da alma, o tempo inteiro adorando ao Senhor. E quando a gente vai ver a profecia do que aconteceria quando Jesus viria, não é naquele dia restaurarei o tabernáculo de Moisés. É naquele dia restaurarei o tabernáculo mais simples que já existiu, era uma tenda. Naquele dia restaurarei o tabernáculo que mal poderia ser chamado de tabernáculo. A tenda de Davi. Ele está dizendo, quando a profecia se cumprir, quando Jesus vier, rasgar o véu como o fez, o meu povo vai me adorar daquele jeito. O meu povo vai celebrar na minha presença. O meu povo não vai precisar parar nos átrios. Ele vai poder ter acesso ao Santo dos Santos. Ele vai poder estar na minha presença. Ele vai poder se expressar na minha presença. Eu vou poder viver com o meu povo o que eu vivia com Adão no jardim. Caminhar todos os dias. Conversar todos os dias. Só que, gente, o que a gente está fazendo com isso que foi conquistado? O que a gente está fazendo com isso que tão custosamente foi conquistado? Muitas vezes desprezando o que Deus conquistou para nós. E diante disso eu vou falar de um segundo valor que Deus colocou no meu coração, que é o valor de adorar em comunidade. Nós estamos aqui hoje em comunidade. Nós estamos aqui hoje entre família de Cristo. Eu conheço poucas pessoas aqui. Se eu for dizer quem eu conheço mais a fundo, é Vitória. Porque nós trabalhamos juntas por um tempo. Então, é a pessoa que eu mais conheço desta igreja. Mas vocês se conhecem? Talvez se você olhar para trás, você vai ver aquela pessoa que você chamou de fofoqueira ontem. Não olha. Disfarça. Se você... Disfarça que o inimigo é sujo. Se você olhar para o lado, talvez você veja aquela pessoa que já te irritou hoje. Principalmente se você está envolvido no evento. Porque se você está envolvido no evento, alguém já te irritou. Você foi deixar o som de um jeito. É o Léo, qual é o outro rapaz que estava me ajudando? Cleiton. Cleiton falou. Cleiton não estava prestando atenção, fez assim lá. A cara dele. Jesus pega assim. Cleiton falou, não, eu já aumentei a PA. Aí Léo virou e veio aqui, ó, e abaixou. Aí Cleiton foi e falou, eu aumentei. Aí Léo, eu abaixei, tá alto. Cleiton, tá baixo. Tá, já se irritou. Se você olhar para o lado, talvez você veja alguém que te irritou em casa antes de vir para cá. Eita. E que te fez pensar 2 vezes se você vinha para o culto ou não. Que você não sabia se estava pecando com esse coração raivoso. E isso é sensacional, sabe por quê?
Porque Deus não nos chamou a viver cristianismo sozinho. A ideia dele nunca foi de isolamento. Essa ideia, aos olhos humanos, louca, de botar um monte de gente diferente, de idades diferentes, criações diferentes, famílias diferentes, temperamentos diferentes, no mesmo lugar e falar, vai ser igreja, foi de Deus. E ainda mandou, perdoa 70 vezes 7. Ainda falou, se te bater numa face, dá a outra. Tem noção? De quem foi essa ideia? Não dá para falar mal, foi dele. Não dá para reclamar, porque foi dele. E às vezes a gente fica revoltado e a gente começa a querer se isolar. E a gente começa a querer ser da igreja do YouTube. Porque tem um pastor legal que você até concorda com os posicionamentos dele, mais do que você concorda com o seu pastor. Você gosta daquele, você fala, nossa, o meu pastor não prega desse jeito, olha isso. Olha a calma. Olha a doçura. Gente, eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia. O que mais tem a gente olhando para o YouTube? Olha que pastor calmo, diferente do meu. Por que meu pastor não é calmo assim? Talvez você já tenha falado isso. Porque fica olhando para os de fora. Querido, discipulado é só com quem convive com você. Porque quem está lá no YouTube não vai virar para você e falar, você está errada. Você não está certa e você tem que corrigir a tua rota. Senão você vai sofrer. Quem vai falar isso é o teu pastor de quem você fala mal. Quem vai te confrontar não é o pastor do YouTube. É claro que ele é fofo, ele está em outro país e você está aqui. É claro que ele é divertido. Você nunca foi na casa dele? Você nunca sujou a louça dele? Nunca quebrou um prato na casa dele? Nunca deu trabalho para ele? Nunca marcou um gabinete com ele? É claro que ele é legal. Chato é teu líder, que te manda mensagem perguntando por que você está faltando culto durante a semana. Esse é chato. Só que a ideia de Deus não é uma ideia de igreja online. Entenda, a internet não é uma maldição, é uma bênção. Tem a ver com a plenitude dos tempos, tem a ver com o propósito de Deus de espalhar e disseminar o evangelho e disseminar a mensagem. Ainda bem que a gente tem internet. Eu não sei o que... Gente, eu gosto de tecnologia, eu não sei o que eu faria da minha vida sem o Uber. Se alguém disser que o Uber é do pecado, do capeta, teve uma fase que estavam dizendo que ao contrário era rebu. Não é? Que tinha um negócio que era do capeta. Eu fechei meus olhos e falei, Senhor, diz que não, Pai. Diz que não, Senhor. E meu marido pensando no cartão de crédito. Diz que sim, Senhor. Diz que sim. Tem hora... Gente, a gente não está demonizando, não. A gente não vai voltar a essa era de dizer que tudo que é recurso, que é bom, é pecado. Não é. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque princípio é imutável. E o princípio da comunidade foi estabelecido por Deus. Nós somos como o ferro que afia o ferro. Nós somos as pessoas que aprimoram umas às outras. Foi ideia de Deus que alguns fossem mestres, outros apóstolos, outros profetas, outros pastores. Foi ideia de Deus. E às vezes a gente está chegando e está dizendo, não, mas eu sou a casa de Deus, Ele mora em mim, eu sou a noiva. Gente, entenda. Se você for para o original do hebraico, não tem nem como dizer, eu sou, do grego, perdão, eu sou a igreja. Porque o termo original é plural, indica o coletivo. Não tem como eu ser a igreja. Só no português que dá. Nós somos a igreja. Só existe igreja no coletivo. Só existe igreja sentando do lado de quem irrita a gente. Inclusive, você está sentado do lado dele, você irritou ele também. Tu acha que tu é o santo, alecrim dourado. Que a gente só pensa no erro do outro, né? A gente santificado. Meu Deus, eu sou a filha preferida do Pai. Não tem ninguém calmo. É tão fácil lidar comigo. Ai, eu não entendo quem briga comigo, quem não gosta de mim. Que eu sou tão tranquila. Olha. Ai, gente, é sério. A gente precisa entender que é justamente a vida em comunidade que vai nos treinar. E quando a gente vem para a igreja e não quer adorar em comunidade? Porque
Não é aleatório que nós estejamos juntos, reunidos. Estavam todos reunidos em um só lugar ali, orando, cantando cânticos espirituais, até que do alto veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e havia línguas como línguas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus nos visita com a manifestação da glória quando estamos em comunidade. A igreja estava reunida, orando, dizendo: Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. E enquanto eles oravam, Pedro foi livre. As correntes caíram das mãos dele. Ele nem entendeu nada, achou que estava sonhando. Mas é porque Deus faz isso quando a gente se reúne e clama junto. Acontecem coisas tão inimagináveis. Gente, a gente não pode se desacostumar com isso. A gente não pode perder o hábito do que o louvor em comunidade faz, o que a adoração em comunidade faz. Então, em nome de Jesus, não seja atingido por essa marca do individualismo atual, que tenta te isolar e dizer que tudo que você precisa de Deus você pode viver sozinho em casa. Não pode. Ah, Marcela, mas e a pessoa que aceitou Jesus lá no Cazaquistão? Que o próprio Jesus apareceu para ela e ela se converteu e não tem igreja. Isso aí é desculpa de... Vamos lá, né? É algo específico, é exceção. Deus vai alcançar. Mas nós não somos a exceção, nós somos a noiva. Nós somos parte. Você tem a honra de poder estar, gente, num sábado à noite, aqui, na casa de Deus, confortável, ouvindo uma palavra, levantando a sua mão para adorar, recebendo algo novo de Deus. Em nome de Jesus, não se isole. Em nome de Jesus, não ceda à tentação de querer ser igreja sozinho. Porque você vai deixar de viver coisas grandiosas em Deus. Maria, uma menina ainda, descobriu que ia engravidar do Senhor. Né? Que o Espírito Santo a visitaria e ela geraria o Filho de Deus. Do outro lado, tem a prima dela, Isabel, já idosa, que descobriu que ia gerar João Batista, aquele que prepararia o caminho do Filho de Deus. A situação das duas não era fácil. Isabel se escondeu porque era uma vergonha para uma mulher idosa engravidar naquela época. Maria escondeu porque ela poderia ser morta, porque ela não era casada. E mesmo assim ela disse sim ao que Deus entregou para ela como missão. Mas a minha Bíblia vai dizer que Maria vai ao encontro de Isabel. E quando Isabel está longe ainda, o Espírito Santo confronta ela na hora e revela a ela que Maria estava gerando um milagre. Que Maria estava gerando o Filho de Deus. A criança salta em seu ventre. E agora eu quero trazer a tua mente para essa cena de forma real. Não pensa só nas palavras exatas ali. Era uma menina que tinha acabado de descobrir que ia ser mãe. Não era casada, ainda ia gerar o Filho de Deus. Imagina o medo que ela estava. Quem contou para ela que ela ia ser mãe? Um anjo que apareceu do nada na casa dela. Imagina a cabeça dessa menina, a dúvida querendo tomar o coração dela. Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que é isso que eu tenho que fazer? Eu estou com medo. Mas Isabel vira e fala: salve a agraciada. Isabel revela: ei, o que você está carregando de fato é um milagre. Eu estou aqui para confirmar o teu propósito. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te apoiar nessa fase. Creia no que Deus te disse. Conexões confirmam propósitos. Você pode estar sentado perto de alguém que é resposta de Deus para a tua vida. Você pode estar sentado perto de alguém que você vai ser a resposta que ele está precisando. E Deus nos chamou para isso, não nos chamou para ficar de barriga cheia dentro de casa. Teólogos do Twitter se alimentando de YouTube, sem ser confrontado pela verdade, sem conviver com quem, assim como eu, foi resgatado pelo Senhor. O mesmo preço que me comprou, te comprou. A mesma fraqueza que eu tenho, você tem. Mas é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Existe valor. Ah, Deus. Existe valor quando a igreja se reúne.
Existe um valor no mundo natural e no mundo sobrenatural. Ah, gente, foi Ele mesmo quem disse que nós faríamos obras maiores que Ele. Não dá para fazer isso sozinho. Existe valor. Não à toa. O mesmo salmista vai dizer no Salmo 84. Preste atenção no Salmo 84. Eu amo esse salmo. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Eu sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios ou nos átrios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, adorarei ao Deus vivo. Verso 4. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem força e decidem percorrer os teus caminhos. Olha o verso agora 10. Um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus, a viver na morada dos perversos. O pátio, os átrios, se refere àquele lugar que eu falei, onde todos estavam juntos, reunidos, não havia limitações. Sabe o que também estava ali nos átrios? O altar do sacrifício. Porque não é possível entrar na presença de Deus sem que algo antes morra em você. Não é possível. Ah, Marcela, Jesus já morreu. E só por isso está disponível para você a salvação. Quem abriu o caminho foi Ele. Ele é a porta. Ele é o caminho. Quem abriu esse acesso foi Ele. Nós não conseguiríamos acessar. Mas quando chegamos diante dEle, somos convidados como seus discípulos foram. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. O convite não mudou. Não tem como adentrar a presença de Deus sem antes algo morrer em nós. A nossa carnalidade precisa morrer. E olha, é difícil matar. Ressuscita todo dia. Vira e mexe, você tem certeza. Agora eu tô santificado. Se Golias aparecesse aqui agora, eu não ia precisar nem de pedra. Era só no olho assim, ó, caía. Tem dia que a gente acha que tá. E aí quando a gente menos espera, cai. Erra. É grosso de novo com quem você não queria ser. Ofende alguém que você jurou que não ia mais ofender. Grita quando disse que não ia mais gritar. Foge quando disse que não ia mais fugir. É o velho homem que ressuscitou de novo. E você tem que pegar uma madeira e matar aquele velho a pauladas. Todos os dias. Mas é nesse lugar também, o altar, que fica o altar do sacrifício, que fica a pia, do lavatório, onde nós somos purificados. É aqui quando você entra. Gente, entenda, eu estou falando velha aliança, associando a ideia construída, litúrgica do culto, tá? Não estou dizendo aqui que a gente tem que voltar a matar um boi aqui no púlpito, pelo amor de Deus. Vamos chegar para o pastor, tem que matar um boi ali? Um carneirinho, um cordeirinho pardal, que eu tenho menos dinheiro. Não, tá? É porque Deus usava para comunicar-se com seu povo elementos materiais, físicos, para que nós entendêssemos o espiritual. O que Ele desejava de nós. Entenda, quando você se reúne como igreja, seja numa igreja linda como essa, ou num lugar menor, ou num lugar gigantesco, quando você se reúne, você é confrontado pela palavra da verdade que te limpa, que te sara, que começa a jogar água nas feridas que estão abertas, que começa a tirar a sujeira do pecado, e você vai sendo limpo. E quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você se reúne para ouvir, mais você cresce, mais você se torna alguém mais parecido com Jesus, mais você se torna quem Deus te criou para ser. E é nesse lugar que o salmista vai dizer: mais vale um dia ali na entrada, no pátio, do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas vale um dia pertinho do que 1000 em qualquer outro
lugar. E isso é muito louco para mim. Ele está dizendo que se ele tivesse que escolher entre qualquer outro lugar, palácio, viagem, o mais belo jardim, e a portaria, a entrada do templo, ele escolheria ali. Sabe o que é isso? Senhor, nada me rouba da tua presença. Não é que eu não goste do palácio. Não é que eu não goste do jardim. Não é que eu não goste de viajar. Não é que eu não goste de usufruir. Mas se eu tiver que escolher, me deixa aqui. Me deixa o mais perto possível de onde o Senhor está. Me deixa o mais perto possível de onde o teu Espírito está movendo. Me deixa o mais perto possível, Senhor, de onde a tua presença é real. Me deixa o mais perto possível de onde eu posso estar no centro da tua vontade. Eu não quero nada ocupando o lugar que é teu. Eu quero o Senhor. Me ajuda, Senhor, a te priorizar. Me ajuda, Senhor, a enxergar o valor que há nisso que eu estou vivendo. Você tem noção do que aquela mulher grega, Sirofenícia, falou para Jesus quando ele estava nas regiões de Tiro e Sidom? Eu não me lembro mais agora a referência, mas a Bíblia diz que ela vai clamando por um milagre. A filha dela estava terrivelmente endemoniada, segundo a Bíblia, e os discípulos estão incomodados com a gritaria dela. Ela não era do povo de Deus, ela era grega, Sirofenícia, de outra região, e ela vai gritando, e até que em um determinado momento Jesus para e diz: mulher, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ainda não chegou a tua hora. O que ele está dizendo para ela: primeiro eu preciso cuidar do povo de Israel aqui. Eu preciso relacionar aqui com eles, corrigir aqui. Vai chegar a tua hora. Vai chegar a hora em que você vai ser enxertado na videira, em que o evangelho vai te alcançar. Mas aquela mulher vira para ele e fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores. Sabe o que ela está dizendo? Até uma migalha do teu poder já é suficiente para que a minha vida seja transformada. Até um pouquinho do que esses teus discípulos têm e não valorizam já mudaria a minha história. Até um pouquinho do que o Senhor é capaz de derramar, uma migalha, já transformaria totalmente a minha casa, a minha família, a minha história. Senhor, eu não sei se esses daí te valorizam, mas eu quero nem que seja a migalha. Senhor, o salmista está dizendo: pode ser no pátio, pode ser do lado de fora, pode ser no meio de todo mundo, mas não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo. Não me deixa de fora de o que o Senhor está movendo. Não me deixa de fora. Será que nós temos valorizado isso? O valor que há em ser chamado igreja do Senhor. Nós fomos escolhidos por Ele para representá-lo aqui. E eu caminho para o final já. Com o terceiro valor. O terceiro valor do qual Deus me falou é o valor de ser chamado para falar em nome do Senhor. Lá em Marcos capítulo 1, tem um trecho que eu amo. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E ele anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. O que eu acho lindo na história de João Batista é que João Batista não era qualquer um perante os homens. Foi o próprio Jesus que disse que dentre os nascidos de mulher não tinha nenhum como ele.
Ele foi escolhido e por ser escolhido para preparar o caminho do Senhor, viveu uma vida que não foi nada simples. Viveu uma vida bem complexa. Porque ele teve que ser treinado, ensinado certamente de forma rigorosa sobre a lei e os profetas, para que ele pudesse anunciar isso. Ele não podia comer qualquer coisa, ele não podia vestir qualquer coisa, ele não podia ser como as outras crianças eram, muito menos como os outros adolescentes eram na sua fase. E aquele homem tornou-se alguém cheio do Espírito. Ele tornou-se alguém que pregava para multidões. Olha, ele não bebia vinho, ele vivia no deserto. Ele comia coisas estranhas. E ainda assim, ele disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias do mestre. Ele falava em nome de Cristo, preparava o caminho para ele, era resultado da profecia, clamava pelo arrependimento, batizava, atraía multidões. E ainda assim dizia: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Isso é um complexo pelo qual talvez você já tenha passado. Senhor, eu não sou digno para fazer isso aí que o Senhor me chamou. Eu não faz sentido, o Senhor se confundiu. Não sei você, mas eu já falei isso para Deus. Pedi perdão? Pedi, mas falei. Falei: Senhor, eu acho que deu alguma coisa errada no meio do caminho. Porque o que o Senhor fala não bate. Tudo que há de bom em mim é Cristo. O que não é bom, o que não presta, sou eu mesmo. Sabe? E eu já falei, talvez você já tenha falado: Senhor, eu não dou conta. Isso aí é para aqueles super crentes lá. Isso aí é para fulano. Fulano tem uma família melhor que a minha, uma família mais estruturada. A minha veio uma bagunça. Isso é para fulano que tem mais dinheiro do que eu. Na minha realidade financeira, eu não tenho como dar conta disso. Isso é para aquele ali que é filho de pastor. Ele já foi criado nisso, Isso é para não sei quem que fala muito melhor a oratória perfeita. Para mim? Não, isso não é para mim. Eu não sou digno. Primeira coisa, a gente não é digno mesmo. O erro não está em não se achar digno. O erro está em não enxergar aquele que ainda assim nos justifica, nos toma pela mão, nos torna nova criatura e diz: vai e dê fruto. O erro está em não enxergar aquele que nos chama apesar de quem nós somos, aquele que não está em dúvida sobre quem você é. Ele conhece os teus defeitos, ele estava lá quando você foi criado, ele conhece o teu tom de voz, ele sabe das tuas habilidades e das inabilidades. Ainda assim ele te chama pelo nome. Ainda assim, ele é aquele que nos amou primeiro. Ele é aquele que nos amou primeiro. Isso significa que quando nós não éramos capazes de escolhê-lo, capazes de amá-lo, ele já havia nos amado, ele já havia nos escolhido, ele já havia sonhado com o propósito dele nessa terra através de nós. Entende? A gente não merece mesmo, a gente não é muita coisa mesmo, mas nele nós somos resgatados ao plano original do jardim. E aí podemos dizer: somos imagem e semelhança dele. Nós somos a obra-prima da criação. Nós somos a coroa da criação. Nele, nós somos. Às vezes a gente não se acha digno do chamado, como João Batista não se achava. Mas estes somos nós. Indignos de desatar suas sandálias, mas chamados para falar em nome dele. Indignos de desatar suas sandálias, mas chamados filhos do mesmo Pai. Indignos de desatar suas sandálias, mas convidados a ser co-herdeiros de um reino que não terá fim. Indignos de desatar suas sandálias, mas chamados a fazer obras maiores que eles. Alguém aqui se acha digno de abaixar e amarrar o cadastro do Senhor? Alguém se acha digno de olhar na direção dos olhos dele? Ainda assim, ele te chama e ele me chama para cumprir uma missão nessa terra. Ainda assim, ele nos levanta como atalaias nessa geração. Ainda assim, ele te chama para ser parte de um plano que nem dependia de você, mas ele chama: vem fazer comigo? Vem, você fazer parte do plano de redenção, fazer parte do plano de salvação. Para Deus, o teu defeito não é grande demais.
Para Deus, o teu talento não é insuficiente. Para Deus, o teu temperamento não é complicado demais. Para Deus, o teu passado não é estranho demais. Para Deus, o teu medo não é assustador demais. Para Deus, isso tudo não passa de um filho dizendo: Pai, me ajuda. Eu preciso de ti. Fica de pé aí no teu lugar. Em João capítulo 1, ainda falando sobre João Batista, vai falar de uma cena interessante. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Entenda que João conquistou discípulos. João tinha uma reputação. Inclusive, os mestres da lei foram confrontá-lo para descobrir se ele não era o próprio Messias. Tamanhos eram os milagres que ele fazia. Ele batizava, ele pregava com autoridade. Qualquer um que olhasse para João sabia: esse daí não está puro, não. Esse aí não está sozinho, não. Tem algo diferente nele. Tem ali, a gente tem que descobrir o que é isso. Mas, ainda assim, quando Jesus passa, João Batista é quem vira para os próprios discípulos e diz: Vejam, ali o Cordeiro de Deus. É dele que eu estou falando para vocês. É para ele que eu preparei vocês. É sobre ele que eu tenho falado esse tempo todo. Vejam, é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos saem e vão em direção a Jesus. O nosso papel, como líderes, pastores, ministros de louvor, ministros de adoração, de dança, líderes de departamentos geracionais, de crianças, de adolescentes, de jovens, de família. O nosso papel é pegar na mão dos nossos liderados e dizer: Veja, é o Cordeiro de Deus. É dele que eu estou falando. É ele que te resgatou. É para ele que você foi gerado. É por causa dele que a gente está aqui. Não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade. Quando o ministro de louvor ele sobe nesse lugar, a glória precisa ser direcionada para Deus. Quem olha pode até achar a voz bonita, pode até achar a roupa legal, a paleta de hoje combinou, isso aqui está muito legal, olha como está bem ensaiado. Beleza, mas isso não é sobre nós, é sobre Ele. Nós, quando subimos nesse altar ou quando lideramos um grupo, um rebanho, precisamos aprender que não podemos criar cópias de nós mesmos. Não podemos criar pessoas dependentes emocionais de nós mesmos. Pessoas que acham que só a gente sabe fazer aquilo, que só a gente pode aconselhar, que só a gente... É sobre Jesus. João Batista não se prendeu a toda a glória que ele já tinha alcançado. Ele entendeu que a vida dele era para apontar Cristo. A nossa vida tem apontado Cristo. Quem olha para a gente, mesmo nos nossos defeitos, tem vontade de conhecer o nosso Cristo? Tem vontade de viver algo que você viveu com esse Cristo? Eu não sei qual é o teu passado, mas eu quero te convidar a olhar para ele e dizer: não é sobre mim, é sobre Cristo. Eu não sei qual é a tua história, mas eu quero te convidar a olhar para a tua história e dizer: não é sobre você, é sobre Cristo. Eu não sei qual é a tua fraqueza, mas eu quero te convidar a virar para a tua fraqueza e dizer: não é sobre você, é sobre Cristo. Eu não sei qual é o tamanho do teu ego, mas eu quero te convidar a olhar para o teu ego e dizer: não é sobre você, é sobre Cristo. Dê comandos à sua alma, dê comandos à sua vida. Não é sobre você, é sobre Cristo. Quando é difícil demais, quando está pesado demais, quando a gente acha que não vai aguentar, a gente pode dizer: não é sobre mim, é sobre Cristo. Quando as coisas dão certo, a vitória chega e a gente celebra, a gente pode olhar e dizer: não é sobre mim, é sobre Cristo. É tudo por causa dele. Senhor, eu falo contigo agora, Pai, para te pedir. Nós estamos reunidos como igreja, Senhor. E nós queremos reconhecer o valor que há em estar em comunidade te adorando.
e o valor que há em ser chamado pelo nome do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não desprezar algo tão valioso que o Senhor conquistou para nós. Nos ajuda, Senhor, a não tratar como banal, como simples, aquilo que custou o teu sangue na cruz. Nos ajuda, Senhor, a não nos acostumarmos, Pai. A não nos acostumarmos com a mesma rotina, as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas pessoas, enquanto deixamos de olhar para Ti. Em nome de Jesus. Sabe, igreja, eu lembro de uma cena na Bíblia em que Jesus está olhando para Jerusalém e ele começa a chorar copiosamente sobre aquela cidade. E quando ele está chorando sobre a cidade tão amada, sobre um povo tão amado, ele diz: ah, se você soubesse. Ele começa a dizer: Jerusalém, seus muros serão derrubados, seus portões serão queimados. Começa a dizer sobre o futuro pesado que eles viveriam. E ele vai falando daquele futuro tão difícil e ele diz uma frase que me quebra todas as vezes que eu leio. Ele fala: isso tudo, pois você não reconheceu que Deus a visitava. Pensa no teu lugar, quantas vezes você não reconheceu que Deus o visitava? Quantas vezes você não reconheceu que era a voz de Deus te chamando, que era a voz de Deus te impulsionando, te corrigindo? Quantas vezes você não reconheceu que era a voz de Deus usando a tua esposa para te aconselhar? Quantas vezes você não reconheceu que era a voz de Deus usando o teu pastor? Quantas vezes você não reconheceu que era a voz de Deus usando uma criança? Quantas vezes você não reconheceu que era o mover do Espírito de Deus em um lugar e você ignorou porque estava ocupado com os próprios prazeres, com os próprios afazeres? Quantas vezes o meu celular me fez não reconhecer que Deus me visitava? Quantas vezes o meu Instagram me fez não reconhecer que Deus me visitava? Deus me visitava! Deus me visitava! Eu não estou falando do presidente. Eu não estou falando de um famoso. Eu não estou falando de um pastor. Eu não estou falando de... É Deus. É Deus. É Deus. É Ele. É Ele. E diante da presença dEle, a gente não pode continuar igual. E diante da presença dEle, a gente precisa ser transformado. Presença que não gera transformação não é presença, é emoção. Presença que não gera transformação não é presença, é ansiedade. Presença que não gera transformação não é presença. Mas quando é a presença e a gente se rende, tudo volta ao seu lugar. Tudo. A casa bagunçada é arrumada. Por causa da presença. Por causa da presença. Por causa da presença. Eu já não sou mais quem eu era. Por causa da presença, eu posso me tornar parecida com Jesus. Por causa da presença, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Eu não vou me entregar. Eu não vou paralisar. Eu não vou negar a Cristo. Por causa da presença eu vou continuar andando. Por causa da presença eu vou continuar adorando. Por causa da presença, a minha fraqueza não vai me impedir de viver o que Deus tem para mim. Por causa da presença, o poder dele se aperfeiçoa em quem eu sou. Por causa da presença, a minha família vai romper. Por causa da presença, eu vou viver tudo que Deus sonhou para mim. Por causa da presença, não tem a ver comigo. Por favor, coloque os teus olhos na presença agora. Por favor, coloque os teus olhos nele agora. Por favor, coloque o teu coração direcionado para ele agora. Não deixa nada roubar isso de você, como já roubou tantas vezes. Não deixa, não deixa. Não deixa, não, não, não. Não.
luz do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, que se renovará em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos. Louvado seja o Senhor. Você tem liberdade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do sermos inundados por a tua noiva cantar. Santo Espírito, inundar. É o desejo sermos vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Nós queremos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é, oh, é tão real. Vamos provar da tua glória. Vamos provar o quão real é a tua majestosa. Vamos provar, oh, Senhor. Tu és bem-vindo, és desejado, és desejado, amado das nossas almas. Deus
Santo Espírito Santo. Te damos liberdade. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Deixa fluir, não se retenha, não, não, não. Oh Senhor, te damos liberdade, te damos liberdade, te damos liberdade, te damos liberdade. Nós não nos cansamos, não estamos cheios. Te damos liberdade, te damos liberdade. Vem, vem e muda tudo aqui. Ah, Senhor, nós te apresentamos, Pai. Cada um de nós, Senhor, te apresenta a nossa vida. Aquela missão que o Senhor confiou a nós de forma individual, Senhor. Cada palavra que o Senhor compartilhou, cada promessa que o Senhor compartilhou, cada missão confiada, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a cumprir, Deus. Ajuda-nos a parar de te dizer não, a parar de nos considerarmos indignos e por isso paralisar. Deus, que toda vontade de se isolar e de ir para longe da igreja seja repreendida na autoridade do nome do Senhor. Senhor, que nós possamos, Pai, viver o que o Senhor sonhou para nós. E o Senhor sonhou corpo de Cristo, membros de um mesmo corpo. Um ao outro esforçou e disse, tem de bom ânimo. Senhor, foi isso que o Senhor sonhou e nós queremos viver isso. Ajuda-nos, Senhor, a ser igreja e a te adorar na excelência de quem Tu és. E como corpo de Cristo nós te pedimos, Senhor, que nós possamos estar sensíveis ao que o Senhor está fazendo. Nos ajuda, Senhor, a não nos perdermos no nosso próprio ego, na nossa própria individualidade, mas como igreja, a nos prontificarmos a viver o Teu plano, do Teu jeito e no Teu tempo. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.